uma convidada muito especial. Na realidade, é o seguinte, já é sócia majoritária aqui do Saúde em Foco, a psicóloga Jessirane Amorim, em alusão ao Setembro Amarelo. Porque isso é um mês de prevenção ao suicídio e é bom e importante a gente falar sobre depressão, né? Então, só que hoje, gente, a gente vai estar invertendo os papéis aqui, né? A gente precisa ajudar as pessoas que têm esse mal. A gente precisa dizer para essas pessoas que existe saída, que o bom é viver, né? E mesmo com esse mal que assola tanta gente, tem muita gente que não tem coragem de dizer isso. Tem muita gente que não tem peito, né, para encarar isso e às vezes tem até vergonha. E por que a gente está fazendo isso hoje aqui, né? Porque há um ano atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, né, eu fui diagnosticado com esse mal, que ainda estou em tratamento. Então, se você não ouviu falar, o André Pepes tem depressão, tá? Para algumas pessoas pode ser uma coisa chocante, um cara que tem um bom humor como eu tenho, aguçado, né? Uma pessoa de bem com a vida e tudo, e em nenhum momento se passou pela minha cabeça nada que viesse a afetar a minha vida e a vida da minha família. Eu quero ajudar você. E hoje eu não vou entrevistar ninguém. Hoje eu estou sendo entrevistado pela minha convidada, a psicóloga Jessirane Amorim, sobre esse assunto. Você quer participar? Você quer botar a boca no trombone também? Então anota aí, 99639-8389. Fala, você não precisa se identificar como eu. Eu estou me identificando porque eu quero. Eu acho importante falar sobre isso, né? E eu lido com esse problema melhor assumindo ele do que escondendo ele. Eu me sinto melhor assim. Talvez isso não seja o seu caso, mas se não for, você quer mandar sua mensagem para cá, 99639-8389, então no nosso canal no YouTube aí, no NN Play. Manda para cá. Qual é o seu problema? Você quer falar sobre isso? Então fale, a hora é agora. Você tem uma consulta de graça aqui com a psicóloga Jessirane Amorim. Jesse, boa tarde. E as telas e os microfones são todos seus. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É sempre uma satisfação imensa estar no seu programa, estar partilhando conhecimentos com vocês. Mas hoje, o programa está bem diferente. Estou com essa responsabilidade absurda de conduzir o programa aqui com o André, mas trazendo para esse momento de vocês, um momento de reflexão, de partilha e, de fato, um acesso à intimidade de André. Falar sobre depressão é algo extremamente delicado, porque a gente lida diariamente com a dificuldade de compreensão das pessoas. A gente lida diretamente com a dificuldade da gente ter um exercício de escutativa, de ouvir no sentido real do que é escuta. Ou seja, uma escuta para compreender e não uma escuta somente para responder. Então, essa responsabilidade é ampla. E aí eu queria saber um pouquinho, André, de você. Como é que foi esse seu momento, né? A gente falou sobre um diagnóstico, mas um diagnóstico ele vem depois de um processo. Existem vários sintomas, existem vários sinais, existe um repertório, um contexto de vida que muitas vezes a gente vai deixando passar. Como é que aconteceu? Como é que você foi percebendo gradativamente o seu adoecimento psíquico, o seu sofrimento emocional? No ano passado, né, a gente vinha de uma aquisição de um imóvel e nós fizemos um planejamento para fazer isso, claro, e de repente as coisas saíram do controle. Não foi o que a gente esperava que fosse, né? Isso provocou em mim um desequilíbrio. E, consequentemente, as coisas fugiram do meu controle. Eu comecei a perceber que eu estava querendo... Eu não sou de sair muito, na realidade. Eu gosto de fazer isso com a minha família. Sim. Mas eu me percebi mais recluso do que eu já sou. Muito mais recluso. E teve um domingo à tarde, eu estava só em casa. E aí eu tive uma crise, né? E eu fiquei muito mal. Eu digo, bom, eu preciso procurar ajuda agora, né? Eu preciso procurar ajuda profissional. Eu sou conhecedor disso. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas eu sei o que é o problema.
eu não imaginava. Eu pensava que era só apenas... era só uma tristeza, né? Mas aí, na semana seguinte, eu procurei uma profissional, relatei, ela fez uma anamnese de mais ou menos 1h30 com questionário, e no final ela disse: você está com depressão e eu preciso lhe medicar. E assim foi. E o que acontecia, André? Você identificou aqui que tinham planos. Os planos, eles nos geram expectativas, nos geram felicidade, era uma realização de um sonho, um planejamento familiar, uma aquisição de uma casa, correto? Sim. E aí, de repente, você se depara com tudo saindo daquilo que você tinha planejado. Envolve ali muita frustração para você, muita dor emocional. Como é que essa dor também foi sentida no seu ambiente familiar? Como é que eles lidaram também com essa frustração? Assim que eu peguei o diagnóstico, né? Eu sou muito aberto com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. E eu cheguei em casa, fiz uma reunião. Tava minha esposa, minha filha, meu filho e o Bolota. O Bolota também participou, né? E eu falei para eles, eu digo que eu tenho um diagnóstico e uma amostra grátis na mão. E uma receita, né? E eles ficaram perplexos, justamente porque eu sou uma pessoa que eu tenho um bom humor. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um bom humor muito aguçado, faço piada de mim mesmo, né? As melhores piadas são aquelas que você faz com você mesmo. E assim, eu tenho um bom humor muito grande. E os meus filhos disseram assim: não acredito, painho, logo você. Isso serviu também para mostrar que eu não sou de aço, embora quisesse passar até aquele momento essa imagem, né, de que eu não posso cair, eu não posso chorar, né? Eu acredito que eles me viram chorar poucas vezes, quando do falecimento de algum parente meu, mas assim, foi assim que eu cheguei em casa e falei: e tem um negócio, vocês podem me deixar sozinho quando precisar ficar sozinho, né? Vocês vão sair daqui, deixar um cara vivo, e quando voltar encontrar um cara vivo. Fiquem tranquilos que eu não tenho a mínima vontade, por maior que seja a dor, de mexer com a minha vida. E como é que Valéria recebeu essa informação? Meio que assustada, né? Como os meus filhos também. Eu acho que o Bolota também ficou assustado. Mas eles absorveram e disseram assim: a gente precisa, agora nós somos um núcleo e nós precisamos ajudar. E da forma deles, eles ajudaram e ajudam até hoje. Quando você conta, André, que esse é um dos maiores desafios, tá? Quando a gente tem um paciente com um diagnóstico de depressão ou com qualquer conhecido, é muito difícil a gente primeiro compreender a patologia. Porque, como você disse, agora que você está revelando para todos os seus ouvintes e telespectadores o seu quadro clínico. Mas antes disso, as pessoas só viam você rindo, brincando, correndo, ativo. E essa é a grande nuance, essa é a grande face da depressão. A gente, quando tem depressão, a gente sofre. A gente ri, a gente brinca, a gente trabalha. Mas quando a gente está sozinho, é quando a dor se revela. Por isso que é tão difícil a gente conseguir ter o que a gente chama de empatia. A capacidade de compreender a dor do outro, de acolher o outro, de entender o outro dentro da sua própria subjetividade. A gente fica muito falho, porque a gente tem o hábito, André, de ler somente o que é o aparente. Então a gente vai olhando o comportamento aparente das pessoas, de tô aqui, tô trabalhando, tô rindo, tô brincando, tô falando, mas às vezes a gente não sabe fazer a pergunta real para as pessoas, a pergunta com interesse. Não é uma pergunta tendenciada, que é o tá tudo bem.
Aprendi muito esse Tá Tudo Bem. Você também conheceu a origem do Tá Tudo Bem ali com o Fabiano. E normalmente a gente faz isso o tempo inteiro com as pessoas. A gente tendencia uma resposta. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. E nesse tá tudo bem a gente vai passando sem olhar para as pessoas, sem ouvir as pessoas, sem ver as pessoas. Então, nesse Setembro Amarelo a gente fala muito sobre a escuta ativa. Sobre a capacidade de você perguntar para o outro como ele vai e esperar que ele responda, sem ser a resposta que você quer no imediatismo. Então, é muito importante, e eu achei de uma tamanha força sua abrir isso nesse momento de um Setembro Amarelo, de um momento muito fragilizado, porque a gente tem uma dificuldade social. Quando a gente abre as nossas vulnerabilidades, nós encontramos uma fatia muito fininha de pessoas que nos acolhem, mas encontramos uma gama muito forte de pessoas que desmerecem a nossa dor. E você foi enfrentando diversos desafios, né? Você teve ali uma rede de apoio, que é uma característica extremamente importante. Uma família que ouviu, que acolheu, que compreendeu o que estava acontecendo e estava disposta. Então você teve o privilégio de ter uma família estruturada e funcional. Mas depois disso, quais foram os outros desafios? Quando eu disse assim, agora eu estou laudado, eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma medicação, eu tenho uma rede familiar, mas e agora? Como eu lido dia a dia de levantar, de trabalhar, de conseguir ou construir forças para enfrentar o seu dia a dia? Como é que você conseguiu fazer isso? Primeiro, o meu programa estava à noite no ano passado. Isso de certa forma ajudou, porque a medicação, a primeira medicação que eu tomei é uma medicação que me trazia muito sono. Então eu passava uma grande parte do tempo dormindo, né? E eu vinha pra cá à noite e era muito difícil vir. E aí foi exatamente esse ponto que me levou a procurar uma profissional. Porque quem me conhece sabe que a minha vida está aqui dentro desse estúdio. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo estar aqui. Isso. Eu amo trabalhar aqui, né? E aí, em 10 anos de programa que tinha no ano passado, nós fizemos 11, eu nunca tinha manifestado vontade de não vir aqui. E eu comecei a manifestar essa vontade de não querer estar aqui. Mas eu tenho compromissos. Eu tenho compromissos com os meus patrocinadores, eu tenho compromissos com os meus ouvintes, com os meus telespectadores, eu tenho compromisso com a minha empresa, eu tenho compromisso com a minha família. Então, era meio que arrastar uma tonelada nas costas, puxando para chegar até aqui. Depois, algum tempo depois, alguns meses depois, a emissora nos sugeriu voltar para esse horário. O Futebol Show ganhou mais uma hora. O programa é líder de audiência disparado aí. Me sinto muito feliz, de certa forma indireta, de participar disso. Mas, e também sou profundamente grato à emissora, na pessoa do seu diretor de programação, o Cássio Pantera, seu Edmilson Filho, né? Porque me acolheram de uma forma muito humana, né? Sabendo que eu tenho isso e das dificuldades que eu poderia enfrentar a partir de então. Quando você traz, Andrés, o não sentir prazer, mas a vontade de estar presente, é uma das características principais da patologia, da depressão. Por quê, gente? A gente às vezes distorce um pouquinho, achando que a característica principal da depressão é a tristeza. E não é. A tristeza, ela faz parte, mas ela não é a característica principal. A característica principal da depressão é a anedonia. É a perda de prazer por tudo e qualquer coisa. Aquelas habilidades que a gente tinha, as atividades que a gente gostava de fazer, os prazeres e a felicidade naquilo que a gente mais queria. Pare e pense, você gostava muito do programa e de repente ele não tem mais aquele brilho, não tem mais aquele amor. Você que gostava muito de andar de skate, de repente era a sua atividade preferida e passa a já não ter mais graça, não tem mais sentido.
Então, é assim que vem se apresentando a característica da depressão. A gente tem coisas que a gente ama fazer, mas naquele momento não faz sentido. E a gente não entende por que a gente faz o que faz e por que tem que fazer. A gente começa a reduzir a nossa visão sobre o mundo. Ele vai se fechando e a gente tem dificuldade de encontrar soluções para as nossas dores. E André, a gente já teve vários outros programas aqui, que a gente conversou sobre Setembro Amarelo, que a gente conversou sobre Janeiro Branco, sobre depressão e várias outras patologias e situações do dia a dia. Só que eu sei que existe uma coisa muito diferente que a gente encontra. Existe a categorização do que é a patologia, do que é a depressão, que eu sei que você sabe sobre, mas é totalmente diferente quando a gente está relatando uma vivência. O que é que você descobriu da depressão por vivenciá-la, que a didática, a literatura, as pessoas não falavam? O que é que você descobriu nesse momento da sua vida que estava enfrentando esse desafio? Bom, a primeira coisa que eu descobri foi que eu não estava sozinho. Isso é muito importante nesse momento. Inclusive, essa é uma das frases mais usadas no Setembro Amarelo. Você não está sozinho, inclusive é o tema de nossa entrevista, do nosso bate-papo hoje, da sua entrevista comigo hoje. Hoje eu sou entrevistado. E isso realmente é muito importante, você não estar sozinho. A outra coisa que eu aprendi foi o seguinte: você vai viver igual a música do Lulu Santos, como a onda no mar. Um dia você vai estar na crista da onda. Um dia você vai estar embaixo da onda, ela vai estar lhe dando um caldo. Se você já tomou um caldo de uma onda, se você já tomou uns goles d'água salgada, você já sabe o que eu estou falando. Você está ali na água ali, de repente quebra uma onda em você, meu filho, você lhe joga. Você diz assim, rapaz, eu não estava esperando. Realmente você não estava esperando, a onda veio, quebrou em você. Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem de madrugada. Sim. Isso me levou a um episódio mais forte da depressão hoje. Eu tenho uma tia que é a única irmã viva da minha mãe em Maceió. Ela tem Alzheimer. Faz um tempo que eu não a vejo. Faz um tempo que eu não vou a Maceió. E eu amo muito essa tia. Ela foi minha tutora, na realidade, quando a minha mãe faleceu, aos 7 anos. E tutora do meu irmão, que deve estar me assistindo aqui em Maceió também. E aí, eu tive um sonho ontem. E esse sonho, eu me acordei muito angustiado, porque nesse sonho estava a minha tia que está viva em Maceió, as minhas tias que já faleceram, a minha mãe, e elas se reuniam juntas num tronco de uma árvore para fazer uma selfie. Entende? Sim. E eu, de alguma maneira, eu via isso, e uma delas falou uma coisa comigo. E eu me acordei assustado e muito angustiado, pensando na minha tia, né, em Maceió. E eu falei, gente, nem eu quero bater essa foto, essa selfie, né? Sim. Dessa foto familiar. Nem eu quero estar lá. E, sobretudo, eu não quero que a minha tia esteja. Por mais que ela esteja com Alzheimer, mas ela está lá. E hoje eu procurei saber, ela está bem, ela está bem cuidada, né? Mas a minha mente, ela não entendeu. E é outro aspecto importante da depressão. A ideia que dá é que você não comanda a caixa aqui. A ideia que dá é que tem uma coisa anexa à sua cabeça que manda na sua cabeça. E que se você não tiver controle, você pira mesmo. Sim. Então a ideia que dá é essa. Entende? Isso foi um momento que, quando eu acordei hoje, eu digo, eu não vou fazer meu programa hoje. E aí eu respirei, tomei minha água, tomei meu café, compartilhei com minha esposa o meu sonho, compartilhei com meu irmão em Maceió. E ele brincando, disse assim, bicho, ainda bem que a gente não tava na selfie. Eu digo, né? Mas serviu para espairecer um pouco, mas é uma coisa que é difícil, são altos e baixos. Exato, André. Você trouxe muito bem essa questão do pensamento intrusivo. Imagine a gente estar num cenário, gente, que a gente já não tem gosto, prazer pela vida, não consegue ver solução para os problemas. A gente tem um medo absurdo, principalmente, André, eu fico imaginando, talvez não seja o seu cenário, mas as pessoas, como você mesmo disse, tudo fugiu do meu controle. As pessoas que foram construindo os traços da sua personalidade, o seu funcionamento na vida com base no controle das coisas, das situações. Uhum. E todas as vezes que esses controles eles fogem, eles nos levam à frustração e à sensação de impotência. Dentro do quadro de depressão,
a gente perde, tem a sensação que a gente realmente não tem esse controle e vem os pensamentos intrusivos. Sim. E aí eu queria saber de você depois, tá? Como é que ficou para você essa necessidade de ter o controle da situação e se deparar sem ter? Como é que você conseguiu ou vem tentando gerenciar suas próprias frustrações dentro da perda de controle? Tá bom, a gente vai pro intervalo. Você pode participar pelo chat aqui, tem um monte de participações aqui, depois a gente vai ler aqui, né, no nosso chat. Do seu Mário manda mensagem aqui também. E também você pode mandar pelo 99639-8389, nosso WhatsApp. O assunto é Setembro Amarelo, depressão. Você não está sozinho, você sente isso, você tem isso. A Luana Maiara mandou uma mensagem aqui, colocando minha psicóloga, né? Ela disse, que momento espetacular, dona Vera Lúcia, disse, você é um cara que te admiro muito mesmo. Ela diz assim, que mais pessoas procurem ajuda, que tenham o apoio da família. Isso aí, a gente vai pro intervalo e volta já. Não sai daí não, daqui a pouco Jessirane Amorim volta entrevistando André Pepes no Saúde em Foco. Sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores, iniciando o bloco 2 do Saúde em Foco. E hoje um momento extremamente especial, por isso que estou aqui vos falando. Hoje estou como âncora do programa de Saúde em Foco, mas o entrevistado não vão sentir falta, porque é o André Peps, que está aqui ao meu lado, para a gente conversar bastante sobre Setembro Amarelo, sobre o cuidado que a gente deve ter quando a gente encontra os nossos amigos, familiares, num momento de sofrimento emocional. Como é que você está reagindo? Como é que você está preparando a sua escuta? Será que você sabe mesmo hoje acolher uma pessoa que está em sofrimento emocional ou não? Será que você apenas está dando para ela receitas de bolo de como ela deve gerenciar a vida e
ter as soluções para um problema, para aquilo que ela não consegue enxergar ou está preparada para enfrentar naquele momento? É justamente sobre isso que iremos conversar. No bloco 1, a gente finalizou com uma pergunta para o André começar a responder agora, que é justamente voltada a controles e frustrações. Muitas vezes, André, na vida, a gente tem a ilusão de que temos controle de tudo, controles das situações. Quando a gente se depara em um alto nível de sofrimento emocional, como é o que você está passando no momento, que é a depressão, a gente se depara muito com a sensação real de que a gente não tem controle de nada. Isso eleva os nossos níveis de frustração. Você que sempre foi extremamente proativo, ativo, focado, determinado e sempre assumiu o protagonismo da sua vida, se deparou em momentos de sofrimento e viu aqui, como você disse no começo, que perdeu um pouco o controle das coisas, dos pensamentos, dos sonhos, das situações, onde os seus medos, eles enfervesceram, eles ecoaram. Diante do seu quadro clínico hoje, como é que você lida com a perda de controle das situações? Isso é uma coisa terrível, né? É algo terrível, porque pela minha característica, eu sou extremamente controlador. Você me conhece. Sim. E sabe que até no seio familiar eu sou uma pessoa extremamente... Tem que estar tudo... Até porque eu sou o provedor da minha casa, né? Graças a Deus. E assim, eu tenho muitas responsabilidades. E você perder... Uma pessoa que é controlador, perder o controle é algo terrível. Eu quero abrir um parêntese aqui para mandar uma mensagem aqui para o seu Mário Amorim. Ele diz assim: boa tarde, pessoal. Eu achei que era frescura, mas senti na pele o que é depressão depois da pandemia. Saiu do controle. Temos que ser fortes e muita fé em Deus. Maria Amorim também está aqui. A Luana Maiara, ela diz assim: que mais pessoas procurem ajuda, que tenham o apoio da família. Ela diz assim: meu irmão teve depressão. Em um momento eu me desesperei, pois tive medo de o perder, pois a depressão dele era muito forte. Mas buscamos o apoio da família e procuramos os melhores médicos. Hoje ele está curado, está fazendo sua faculdade e só nos enche de orgulho. E ainda bem que conseguimos identificar logo, pois como ele sempre foi calado, não imaginávamos o que ele estava passando. Foi através de desenhos que eu identifiquei que ele estava querendo dizer, né? A minha querida Valéria Pepe está dizendo assim: você é o nosso alicerce. Faça isso não, eu também não tenho mais lágrima não, porque eu tenho de chorar. Eu chorei depois que tive o sonho com a minha tia aí. O estoque de lágrima hoje já foi, né? E tem uma coisa que eu queria dizer para vocês também, importante. Quem tem depressão quer ficar em casa, quer se isolar, quer ficar no quarto. Saia do quarto. Saia do quarto. Outro detalhe: quem tem depressão, às vezes, e vai ter uma baixa de vitamina D, porque você está dentro do quarto, no quarto não tem sol, tem que tomar sol. E veja, procure, além do psiquiatra, do psicólogo, do neurologista, procure ver como é que está as suas dosagens de vitamina B, D e B12, sobretudo. Isso. A vitamina B12, a minha estava extremamente baixa, e essa um telefone tocando aqui, é o meu. Ao vivo aqui, o cara tem que silenciar o negócio aqui, né? Depois eu atendo, viu? Deve ser cobrança. Olha. Aí é o seguinte: quando você toma vitamina B12, a vitamina B12 está associada ao seu humor. Outra coisa, você é sedentário, faz alguma coisa, né? Vai caminhar, vai pedalar, vai nadar, vai para academia. Eu não gostava, estou fazendo isso, melhorou muito. Exatamente, André. E assim, como você bem mesmo traz, né? O que o André está sinalizando, gente, é repertórios de enfrentamento. Ele está dizendo que isso não é fácil, e não é mesmo, tá? Não é fácil para a gente que entende como funciona um processo depressivo, não é fácil para a pessoa que está sofrendo o quadro clínico. Porque, de fato, como a gente falou, não tem disposição. A disposição está lá, abaixo de 0. Só que, às vezes, a gente vai precisar criar estratégias, mecanismos de enfrentamento. Muitas vezes, sozinho, a gente não dá conta. Tá? Sozinho a gente não vai, sozinho a gente não tá afim. Por isso é a importância da rede de apoio. Quem hoje faz atividade física com você, André?
Valéria. Tá? A esposa dele, a pessoa que trouxe aqui ele como alicerce. Essa é a importância da rede de apoio. É a gente saber que a gente está no pior momento da nossa vida, com a dificuldade absurda de ler, compreender o mundo e criar soluções para ele, mas que a gente tem alguém que vai nos acolher e nos guiar nesse momento que a gente está tão frágil e tão sensível. Então o André está trazendo algo extremamente importante. Luana também trouxe aqui, né, contribuiu com a gente com um indicador muito importante. O irmão dela tinha dificuldade de verbalizar sobre a própria dor, sobre o que ele estava passando, sobre o descontentamento dele sobre a vida. Mas por meio dos desenhos, ela conseguiu identificar que ele estava precisando de ajuda. Então a gente tem diversas formas, diversas linguagens para representar a nossa dor. Só que a gente precisa ter uma sensibilidade, um compromisso empático para compreender o que o outro está querendo dizer quando ele não for tão claro. O óbvio, gente, precisa ser dito, tá? Precisa. Mas nem sempre as pessoas têm a habilidade de oralizar, de verbalizar e ser claro. Porque como André bem trouxe, às vezes a dificuldade de compreender o que está passando. Para ele trouxe esse sinalizador aqui porque ele tinha muito conhecimento no campo. Ele há 11 anos é âncora do programa Saúde em Foco. Inúmeros profissionais já passaram por aqui e ele reteve todos esses conhecimentos. Então, para ele foi fácil identificar que ele estava no momento de dor para saber buscar uma ajuda. Mas nem sempre funciona assim. Às vezes a gente demora muito tempo para compreender e isso vai agravando o nosso quadro clínico. Então, quando eu tenho uma pessoa que está por fora desse meu furacão, desse meu sofrimento emocional e começa a identificar e sinalizar, facilita, nos guia melhor. Tem as mensagens aqui da Dona Hilda e também tem uma mensagem, o áudio da Dilza, lá do sítio Oricuri, lá em Atalaia. Vamos ouvir a mensagem da Dona Hilda primeiro, que mandou a primeira mensagem. Vamos lá, Sérgio, solta aí. Tá. A gente vai ouvir a mensagem que a Dona Hilda, lá do povoado Capim, tá mandando pra gente aqui. Um grande abraço pra você. Obrigado, Dona Hilda. Obrigado a todos do Capim. A Ângela, que tá ouvindo a gente lá em Olivença, né? A Dona Marley de Leite, que tá ouvindo a gente lá em Garanhuns, cidade lindíssima do interior de Pernambuco aí. Muito obrigado pela sua audiência. E a todos que estão ouvindo a gente aqui pelo 996398389, você pode participar. Tá na ponta aí, Sérgio? Isso. Vamos lá agora. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ouvintes. Bem, quando você falou aí no seu caso, eu lembrei de mim, né? Porque há muitos anos eu também tive depressão. E eu sou igual a você, como você falou aí, né? Uma pessoa de bem com a vida, feliz. Eu sempre converso com o povo rindo e eu caí nessa situação, né? E então, né? Aí tá com uns 2 anos que eu caí no caso de ansiedade. Aí muitos dizem que é do mesmo jeito, mas não é. A ansiedade é diferente. Em mim mesmo é aquele gelo que toma de conta de mim. Aí eu entro nas minhas orações, que eu estou em tratamento também, né? Entro nas minhas orações, entrego nas mãos de Deus. Aí vai até quando me sinto aliviada. Uhum. Que cada pessoa que estiver precisando, não esconda. Fale com alguém, peça ajuda, não é não? Que todos tenham uma boa tarde. Obrigado. Vamos aí, agora a mensagem da Dilza, lá do sítio Oricuri, em Atalaia. Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde para todos. É verdade, André. É muito terrível. Eu tomo remédio também, controlado. Clonazepam, eu tô aí. Porque eu passei uma época da minha vida, tive um problema muito sério. Moro aqui na Oricuri sozinha, não tenho família. Minha família tudo deixando de lá. E não tinha quem me ajudasse, somente meus 2 filhos, mas era muito difícil para mim. O problema da cabeça para mim foi o pior. Esse negócio da cabeça que estão falando aí. Uhum. Exatamente, André. É uma dor silenciosa, né? É uma dor que você não sabe de onde vem, mas sabe que ela tá lá. Exatamente, André. Esse é um dos grandes desafios, porque a gente tem que contar com
principalmente com a sutileza do outro, com o respeito do outro, com a compreensão do outro, que esse é um dos maiores desafios. Às vezes a gente só consegue sensibilizar pela dor quando a gente vê a dor. E aí a depressão, ela não permite isso. A gente não acessa o cérebro do André para saber os pensamentos dele, os medos dele, as inseguranças dele. Então, assim, é importantíssimo a gente ter um respeito. Outra coisa muito importante, André, que a gente fala é sobre a escuta. Tá? Todo mundo fala muito sobre depressão. A gente entende que existe. Às vezes a gente, enquanto humanidade, falta o respeito e o cuidado e o acolhimento. Mas, na sua experiência que você vem passando, como vem sendo a escuta para você? Quando você consegue partilhar com outras pessoas, você deixou restrito somente a sua família. Quando as pessoas, elas sabem, e agora as pessoas vão saber de uma forma muito ampla, muito geral. Mas nas suas experiências, como era a escuta das pessoas? Elas conseguiam te ouvir ou algumas delas já vinham com receita pronta de como você deveria conduzir o seu comportamento para superar o mais rápido possível, e o rápido, entre aspas, bem grande, a depressão? Bom, primeiro que eu sou uma pessoa, por mais extrovertido que eu seja, eu sou muito reservado. Isso. Para algumas coisas, né? Só que a minha família também é muito reservada. E uma coisa que eu comecei a perceber também é que muitas das pessoas que eu conversei e falou assim: bem-vindo ao clube. Nossa. Eu também tenho depressão. Só que as pessoas resolveram não falar. Sim. E eu, desde o ano passado que eu venho falando sobre isso, mas eu resolvi falar isso agora, em 2024, com mais força, dedicar um programa somente para isso, porque eu entendi que, de alguma maneira, eu preciso ajudar, porque eu também preciso de ajuda. Existe uma música do Djavan que ele diz assim: só eu sei os desertos que atravessei, só eu sei as esquinas por que passei, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Entendeu? Sim. É muito forte. Eu acho que essa música retrata um momento da vida do Djavan. Ele diz assim: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Toda vez que eu canto essa melodia, eu me lembro de Maceió, porque ele estava ali, né? O que é morrer de sede em frente ao mar? O mundo abraçou o Djavan, né? O cara canta pro mundo inteiro. Ontem eu estava ouvindo uma música dele no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. E eu falei: cara, que coisa linda. Meus filhos amam o Djavan, assim como eu também. Sim. Mas essa música, essa letra, ela é muito forte. Então, respondendo a sua pergunta, eu não compartilhei com tanta gente assim, mas as pessoas que eu compartilhei foram pessoas que não vieram com receita de bolo. Que bom. E muito pelo contrário, algumas até disseram assim: eu já tive isso, e conte comigo. E eu ganhei um abraço. Era tudo que eu precisava, entendeu? André, uma coisa muito importante para a gente destacar é o que se perde muito dentro do processo depressivo, que é o sentido da vida. O sentido da vida, ele é muito ferido, porque a gente não sabe mais como vem a anedonia, aquela perda de prazer por tudo. A gente passa por um sofrimento e a gente às vezes olha para nossa trajetória e vê a quantidade de dor, de enfrentamento, de conquistas, de aprendizagens que a gente teve, e no meio da depressão a gente para e questiona: qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo isso? A vida precisa ter um sentido? E para você, como é que foi a sua relação, seu questionamento sobre o sentido da vida? Olha, eu estou precisando me ressignificar, né? Quero até abrir um parênteses aqui para mandar um abraço para a Neide. A Neide está no CRIA e está assistindo a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado, Neide, viu, pela sua audiência, mesmo no CRIA. Ela está assistindo, não perde um Saúde em Foco. Obrigado. Eu preciso me ressignificar. Outra coisa, sobretudo, a família é muito importante, mas não se esqueça de uma coisa que a dona Hilda falou aqui, que são as orações, que é Deus. De qualquer forma que você o conceba, é Deus.
Se a sua oração for igual a minha, que dura uns 30 segundos antes de dormir, quando você vai dizer amém, já é de manhã, faça essa oração. Senhor, obrigado por hoje, obrigado por minha família, abençoa a minha família. Posso não dizer o nome de todo mundo, abençoa a minha família toda, e Deus vai entender. Faz como eu, abrevia tudo. Obrigado pelo pão de cada dia, protege meus filhos, guarda meus filhos, minha esposa, me guarda, me livra do mal, amém. Pronto. 30 segundos você fez a sua oração, tá tudo certo, né? E no seu momento íntimo ali, você clame, porque você vai ter socorro. Você vai ter socorro do alto, você vai ter. André, é uma pauta bem importante, sabe? Não vai chorar, hein, André? Não vou não. Deixa ele chorar. Hoje não. Libera cortisol, gente, libera cortisol. Já liberei os cortisol todinho antes de vir pra cá. Tá, mas olha só. Voltando aqui ao ponto. Me perdi no choro, olha só. Peraí, agora eu me perdi mesmo. Vai-se embora. Peraí que tá falando da oração. Sim, certo. Um ponto muito importante, gente. Obrigada, André. Voltei. O que é importante, gente? O lado espiritual, ele ajuda muito nesse processo. Mas a gente também vai ter que respeitar. Tem pessoas, como o André disse, em diferentes religiões. Ele não está falando sobre a religião, ele está falando sobre a espiritualidade. Para ele que tem a espiritualidade, relembrar ele, conectar ele com a espiritualidade dele é extremamente importante. Mas a gente também vai entender que temos pessoas que não têm relação espiritual, que não têm crença. E aí, às vezes, a gente quer abraçar ela com a nossa fé. E a gente acaba não conseguindo acolher essa pessoa, porque a crença dela é totalmente diferente da nossa. Então, a gente sempre vai ter que pensar e ter muito esse cuidado. Busca primeiro ouvir a pessoa. Quando eu ouço o André, que eu sei que André tem a sua relação com a fé, que ele tem a relação com a espiritualidade e que isso é um fator, uma variável de muita força para ele, que vai ajudar ele a ressignificar a vida, traz para ele, tá? Traz para ele. Mas quando a pessoa ela recusa, não vai tentar ajudar somente pela espiritualidade, vê o que é importante para ela, porque senão às vezes, André, a gente acaba perdendo vidas. A gente acaba perdendo vidas porque ela não se encaixa, não encontra o acolhimento e o pertencimento. Então, quem tem a espiritualidade, gente, é importante trabalhar, relembrar e reconectar. Quem não tem, a gente deve construir outros meios que são importantes para aquela pessoa. Porque a gente está falando de vidas, de pessoas que pensam de formas diferentes, que atuam de formas diferentes. Mas o sentido da vida é importante. A gente conversou muito, não foi, André, em um programa. A gente teve 2 programas, um seguido do outro. Acho que foi sexta e segunda. Sim. Sobre o sentido da vida. Sim. Você levantando o dedo. O sentido da vida, que vale a pena vocês, gente, vai lá no YouTube depois, puxa essas entrevistas, são duas entrevistas sobre o sentido da vida, que foi riquíssimo, mas que a gente, quando está em sofrimento, a gente esquece. E a gente precisa nos conectar. Onde está o sentido da minha vida? Porque muitas vezes, André, a gente quer o sentido pronto. Mas outras a gente precisa construir o sentido. O Márcio está dizendo o seguinte: tem um tema super importante, muitas pessoas estão sendo acometidas com esse silêncio. Aí ele cita aqui Mateus 5:3, necessidade espiritual independente de religião. Exatamente. E depois ele diz, isso aí a doutora Jessie acolhe e a pessoa fica descrente. Acolher ajuda a pessoa a ficar descrente. Né? E é uma coisa que eu preciso registrar aqui. Num desses momentos, no começo, eu recebi a visita eu estava sozinho no domingo à tarde em casa. Recebi uma visita de um amigo irmão que hoje é signatário ali das Óticas do Trabalhador Alagoano, que fica ali na Rua 30 com a Monsenhor Macedo. Você quer comprar o óculos mais barato de Arapiraca, é lá na Ótica do Trabalhador Alagoano, ali em frente a Belo Móveis, no centro da cidade ali. Rua 30 de outubro, esquina ali com a Monsenhor Macedo. Meu amigo, irmão, Fagner Meraldo Barros. Esse cara saiu da casa dele domingo de tarde, sabia que eu tava com um problema, disse assim, eu tô indo aí. E eu tava sozinho. E ali naquela tarde, ele fez o que um dos mandamentos que tem na Bíblia, que é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu não estava alegre.
E naquela tarde, ele foi lá e aí me abraçou, ele chorou muito, explicou uma situação dele que eu não vou revelar aqui, né? Mas eu acho que ele nem sabe a importância que teve pra mim, Sim. que tem pra mim aquele abraço. Ele nem tem ideia de quanto eu precisava daquele abraço e quanto eu precisava daquelas palavras. Eu não conseguia sair para vender nem o meu programa, nem as coisas da rádio aqui que eu gosto tanto de vender. E naquele dia ele disse assim: ó, meu irmão, amanhã de manhã, na segunda-feira, toma um banho, vai levar sua filha na escola e saia para vender. Eu fiz aquilo ali durante aquela semana e eu fechei alguns contratos aqui para a rádio de alguns clientes que estão aqui no Comando 91, que estão no Futebol Show à noite. E aquilo me deu uma injeção para dizer assim: eu tô vivo, cara, eu não, né? Eu tô vivo. Sim. E sobretudo, você não fazer plano, Jesse, a longo prazo. É um dia por vez. É um dia por vez. André, a gente precisa aprender a viver o presente. E tem até uma teoria muito bacana que ela fala que passado e futuro é tudo ilusão. A vida só acontece no presente. Porque no presente a gente constrói um novo passado, no presente a gente vai idealizar um novo futuro. Mas ele só vai se tornar real quando estiver no presente. Então é o momento da gente contemplar o momento de aqui e agora. E algo extremamente importante, André, dá esse feedback que você deu aqui em entrevista para ele. Sabe, da importância do abraço. A gente erra muito, porque às vezes o outro faz algo que ele fez tão autêntico, tão despretensioso, mas ele não entendeu o valor daquele abraço, não entendeu o peso daquela palavra. E a gente tem um poder, gente. O poder é a nossa fala. A nossa fala, ela pode elevar as pessoas, ela pode potencializar as pessoas, bem como ela pode destruir uma pessoa. O nosso abraço pode fortalecer uma pessoa, bem como a ausência dele pode deixar a pessoa se sentindo despertencida. Mas quando eu recebo um feedback de que aquela minha ação, por mais simples que pareceu ser, gerou um impacto tão significativo em uma vida, eu começo a utilizar aquilo ali com mais intencionalidade, com mais estratégia, com um olhar mais delicado. Que efeito positivo eu causo no outro? E por que eu não uso isso mais vezes? Porque eu só posso usar no final da vida ou quando eu vejo alguém em um extremo sofrimento. Então, às vezes a gente não reforça os bons comportamentos, a gente não reforça as boas influências. Então, ser acolhido é importante, acolher é importante. E a sua fala, a sua vida, ela tem um sentido. Seu Márcio, ele trouxe uma ratificação do que ele falou, que ele trouxe... Ele colocou aqui, né? Ele colocou que a pessoa normalmente fica descrente. Ratifiquei a frase, André. E aí o Fagner disse: faz isso não, cara. Você é meu irmão que a vida me deu. Te amo, cara. Também, meu amigo. E aí o Márcio diz assim: em um momento difícil da minha vida, eu fui acolhido por essa incrível pessoa que está aí com você, André. Era um domingo pela manhã e mesmo assim, ela, sem me conhecer, me ligou e me acolheu. Doutora, eu amo você. Doutora, eu te amo. Obrigada, seu Márcio. E eu quero fazer um agradecimento também aqui a Tainá. A Tainá, ela é esposa do Vitor, da Omega Store, né? Uma loja que tem aqui. E ela ficou sabendo também. E teve um dia que eu entrei lá, ela estava lá com o Vitor. E ela, quando eu entrei na loja, ela não disse nada. Ela disse assim: eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: claro. Eu fiquei todo cheio de perna, porque o Vitor estava lá, né? E tal, mas ele sabia, todos nós sabíamos ali o que estava acontecendo. Sim. E um grande abraço, Vitor, para você. Tenho uma consideração infinita por você e pela Tainá. Deus abençoe a sua família, a sua empresa. Viu? Ele vai ver que a gente vai postar aqui. Já citei ele aqui. E aquele abraço, ele nem sabe, ela nem sabe. Eu cheguei em casa comentando: nossa, a Tainá me deu um abraço, né? Eles são cristãos também. E eu quero dizer para você o seguinte: a gente tá perto aqui de terminar. Eu preciso concluir isso aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não desista. Insista. Vale a pena. Olhe ao seu redor. Olhe para sua esposa. Olhe para os seus filhos. Olhe para tudo que Deus faz por você. Eu tô vivo. Eu tô ferido.
mas eu tô vivo. Entendeu? Sim. Quando você assiste Gladiador, você vai ver que tem uma hora, né, que o imperador, ele dá as costas pro imperador, e é uma cena épica, incrível. Ele diz assim: soldado, quem ousa fazer isso? Você não pode me dar as costas. Vire-se de frente e diga o seu nome, né? E aí ele diz assim, ele vai, tira o elmo e vire para mim e diga o seu nome. Ele vai, tira o elmo e diz: meu nome é Máximos Décimos Merídios, soldado de Roma, servo leal do imperador, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança nessa vida ou na próxima. Se você não assistiu, assista esse filme, porque ele ensina muito. O Márcio está dizendo aqui que esse filme ensinou muito. Ensinou muito. Ensina muito você ter resiliência. Só não leve em conta porque no final o gladiador, ele morre. Eu já contei aqui, já dei o spoiler, né? Não faça isso. Viva. Tenha vontade de ver, respire. Procure coisas que você nunca fez e faça, né? Eu não gostava de buchada. Eu comi uma buchada lá na casa do Luiz Marcelo. Prove coisas diferentes. Vai lá, senão a gente não consegue terminar. Eu tenho 2 minutos. Exatamente, André. Gente, diante do sofrimento, às vezes a gente não se encontra. Por isso que é extremamente importante nos conectarmos com pessoas que estão na nossa vida e nos conhecem naquele momento melhor do que a gente mesmo. Então sejamos empáticos, resilientes, acolhedores e que olhamos para os outros com cuidado, com carinho, com a preocupação e com uma escuta ativa. A grande receita para que a gente possa exercer o nosso poder é justamente não infira, não julgue. Não julgue a forma como o outro está sentindo a dor, mas busque ouvir, acolher e confortá-lo para que juntos possam criar um novo repertório para enfrentar essa dor. André, muito obrigado pelo convite, pela honra e pelo mega desafio de estar aqui como âncora no seu programa. Vou escalar nas minhas férias. Tá aceito, tô contratada. Muito obrigada, é uma honra imensa estar aqui nessa posição. Tá? E trazendo um tema tão delicado, entrevistando uma pessoa que eu tanto amo, tanto tenho um carinho, respeito, admiração. E a sua vida, para mim, ela tem uma importância que é difícil de descrever. É que nem Shakespeare diz: pobre é o amor que pode ser descrito. Então você é extremamente importante. Você sabe como você entrou na minha vida, na projeção que houve na minha vida e a pessoa importante que você é. Gratidão por todo o amor, respeito e acolhimento. E sozinho você nunca vai estar. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos vocês e até amanhã. Muito bem. Amanhã eu vou estar aqui com a doutora Renata Queiroz, nutricionista, e o assunto é síndrome metabólica. Você vai descobrir o que é isso aí. É uma gordura abdominal que você tem, hipertensão arterial e aí uma glicemia alterada. Esses 3 fatores aí fazem você ter um negócio chamado síndrome metabólica, tá bom? Acompanhe a gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Boa tarde. Saúde em Foco.